Muito bem, coleguinha, seja bem-vindo a mais um bloquinho de aula sobre noções de planejamento e orçamento na administração pública municipal. Tá cansado? Pois senta, porque o negócio só começou. Na aula passada nós vimos, sobre as falhas de mercado e, na verdade, nós entendemos um pouquinho por que o governo tem que administrar as suas finanças, E se não fosse isso, ô coitado de nós, Porque seria uma bagunça tremenda. E nós vimos aí, uma das falhas de mercado, que é a externalidade, ou as externalidades, porque como nós percebemos muito bem, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, E aí você com certeza já arrumou uma desculpinha, para quando chegar em casa atrasado, ou com aquela marquinha vermelha na gola, da sua camisa, dá para a sua esposa ou para o seu cônjuge: benzinho, foi uma externalidade negativa. Não se preocupe, ok? Bom, a nossa próxima externalidade são os bens públicos. Se você estiver ligadinho aí na sua anotação, siga ela, ok? Então, a nossa próxima externalidade, ligou aí? Muito bem. Ligou aí na sua anotação? São os bens públicos, ok? Bom, o que é um bem público? Aí você talvez pense assim, bom, bem público são todos aqueles bens produzidos ou fornecidos pelo governo. Não tem musiquinha. Não tem porque, infelizmente, não é isso que define o bem público, ok? E essa, inclusive, constitui uma das grandes pegadinhas de concurso público. O que é ou qual seria a definição de um bem público, ok? Então é isso que nós vamos iniciar. Antes, porém, entender, Porque quando nós falamos de bem público, nós vamos fazer um link inicial. Sempre um bem público também é uma externalidade. Até porque o seu destino, ou o fim de um bem público é o interesse da coletividade. O bem público, ele não visa o lucro, ele visa sempre atender às necessidades coletivas. Sendo assim, como visa atender necessidades coletivas, então nós podemos dizer que um bem público também é uma externalidade. Mas veja, também é, ok? Bom, o que é então um bem público? Para um bem público ser considerado como tal, ele tem que ter duas características. Ele deve ser um bem que não é rival e também que não é exclusivo, ou um ou outro, ok? Então, o bem público são aqueles bens que não são rivais e que não são exclusivos, ou também considerados não excludentes. Então, não podemos dizer que o que faz um bem ser público é o fato dele ser produzido pelo governo, mas sim essas características de não ser rival e de não serem excludentes ou não serem exclusivos. Aí você pergunta para mim assim, professor, mas o que é não ser rival e não ser exclusivos? Não ser rival quer dizer que ele não é divisível, ok? Ou seja, ele é um bem que não tem divisão. Como ele não tem uma divisão, então eu não tenho como precificá-lo corretamente. O que seria um exemplo de um bem rival? Um pão, por exemplo, é um bem rival. Se você tentar pegar um bem, um pão, e tentá-lo dividir para 5 pessoas, à medida que você for passando, o que vai ocorrer com esse mesmo pão? Ele vai diminuindo. Então, ele é um bem que é divisível. Não é isso? Então, vamos pensar numa padaria, ok? Se você monta uma padaria e eu chego lá e peço um pão para você, quanto que você me cobra? Bom, você vai me cobrar lá o preço de um pão. Vamos supor que o preço de um pão é R$1. E agora eu chego para você e diz, olha, eu quero um pão na chapa. Mas eu quero só uma banda de um pão. Eu não quero o pão inteiro. Quero só uma banda de um pão na chapa. Nossa, quanto eu vou lhe cobrar agora? Você vai cobrar o mesmo preço de um pão? Não. Porque agora ele se transformou num bem divisível. Agora você não vai me cobrar mais o preço de um pão. Você vai fracioná-lo. Bom, no outro dia eu chego para vocês assim, olha, agora eu quero só metade de um pão com manteiga. Nossa, e agora? Bom, agora você vai de novo torná-lo um bem divisível e vai proporcioná-lo em valor daquele R$1, ou em função daquele mesmo R$1 que custa o bem total. Ok? Então,
Esse é um elemento quanto a ser rival. Ele é divisível. Um bem público, ele não é rival porque eu não tenho como dividi-lo. Ok? Pense, por exemplo, na questão da iluminação pública, que nós trouxemos aqui, né, como um exemplo. Ó, a iluminação pública como sendo um exemplo de bem público. A iluminação pública que passa na sua rua, ok? O seu vizinho paga a mesma taxa pública que você paga de iluminação pública. Não é isso? Não é assim? É. Muito bem. Digamos que você um dia, um determinado mês, você tirou férias, ok? E você tirou férias, ganhou um dinheirão, né? Virou marajá nesse período, porque casou que você, além de tirar férias, foi o mês também você ganhou o 13º. Bom, você estava montado no real. E aí, para onde você foi? Para o Nordeste, ó, só dançar um forrozinho lá, rapaz. Você partiu para o Nordeste, ficou 30 dias lá para dançar forró com sua nega. Tá bom? Bom, nesse período você não usou luz. Quando você chega de volta à sua casa, a taxa de luz da sua casa está bem baixinha, né? Zerada praticamente, se ela for dentro do período, senão ela vai cobrar só o período que você estava dentro de casa, né? Aquela taxinha lá, ou o consumo talvez da sua geladeira, daquele ou um ou outro item eletrodoméstico que você deixou ligado. Mas a taxa da iluminação pública, quanto é que vai estar lá? Vai estar proporcional? Olha o dedinho, ó. Vai estar full. Vai estar 100% do mês passado, igualzinho. Então, ela não é divisível. Ela não é proporcional ao seu consumo. Não ocorre uma precificação pelo uso. Ok? Então, como ele é um bem público, ele é um bem não rival. Ou melhor, por ele não ser um bem rival, ele é um bem público. Ok? Eu não tenho como precificá-lo adequadamente. Então, ele se transforma no bem público. E a questão da exclusividade? Bom, a exclusividade, ela também é uma questão interessante. E nós podemos comparar também com o marca-passo, por exemplo. O marca-passo é exemplo extremo de um bem exclusivo. Só uma pessoa pode usar. Não é isso? Se eu tenho um marca-passo, você pode ter o mesmo marca-passo que eu tenho? Não. Só eu posso ter o meu marca-passo. Você vai ter que ter o seu. Ok? Então, isso significa que é um bem exclusivo. O bem público, ele também não pode ser exclusivo. Então, eu não posso excluir alguém pelo seu consumo. Pensa de novo aí na sua iluminação pública, ok? Está lá a sua iluminação pública. O seu vizinho quer uma casa antes da sua. Vamos pensar um pouco mais. O vizinho lá da ponta da sua rua, ok? Você não conhece ele. Você só sabe que o nome dele é João. Tá bom? Ele é lá da ponta da sua rua, tá? É um palmeirense lá e você soube que ele não pagou a taxa de iluminação pública. Não pagou, porque ele teve algum problema, né, na vida dele, ele não pagou, ele também tirou férias e esqueceu de pagar a conta de luz. E aí ele não pagou a conta de iluminação pública também, a taxinha. A Sabesp não, né? Como é o nome aqui? É a Eletropaulo, isso. A Eletropaulo vai lá cortar a iluminação pública, você vai ficar sem o seu poste de luz na iluminação pública, vai o Rodrigo lá, né, do SPTV, fazer lá, dizer, olha, a Sabesp cortou aqui porque o seu João não pagou a taxa de iluminação pública. Olha o dedinho. Não, porque ele não é exclusivo. A impossibilidade de excluir uma pessoa por não pagar não existe no bem público. Ok? E onde é que está aí a não aproximação, né? Ou a questão da falha de mercado, de fazer com que o mercado seja imperfeito? Imagine que uma empresa que procura lucro tenha que ofertar, como a Eletropaulo, né, fosse uma entidade totalmente privada, tá? Que não tivesse recursos do governo, como hoje ela tem. Ok? Como seria ela para dar lucro se ela não pode excluir uma pessoa porque não pagou, se ela não pode proporcionar e ter um sistema de precificação pelo uso de cada cidadão? É por isso que ela cobra isso do governo. Bom, eu vou cobrar para você uma taxa e você vai me pagar, ok?
o governo paga isso. E aí ele assume isso como sendo o bem dele. Ok? Então, por isso que nós falamos que é um bem público. E o Estado deve intervir, porque senão o mercado diria, olha, para mim, eu não vou entrar nisso. Eu não posso tirar uma pessoa que não paga, vou ter que continuar fornecendo o serviço sem ele pagar. E eu não posso adotar um sistema de precificação que a pessoa pague menos se usar menos, mas também pague mais se usar mais. Eu não posso, então, colocar uma pessoa assim. Ok? E é interessante, meu nobre, que essa questão de bens, né, essa falha de mercado, ela ocorre muito em relação a uma percepção quanto à propriedade do bem. Né? Quando a gente se sente dono do bem, a gente adota uma postura diferente quando a gente não se sente dono do bem. Um efeito bem parecido que ocorreu, por exemplo, com a água daqui, né, do nosso estado. Não é isso? Antes do problema da água lá, né, da gente inclusive ter que passar por uma questão de cortarem a água, né, ou de ter cerceado um pouco o seu uso, a gente não encarava muito com muita propriedade, como sendo nosso, a água que era distribuída. Então a gente lavava a calçada, né? E esse lavado era assim, a gente deixava a mangueira, né, na calçada, ia ligar, ficava lá jorrando, não era assim? Aí depois que lavava, deixava jorrando e ia desligar. Né? O banho do seu menino aí adolescente, né, de 12 anos de idade, 13 anos de idade, demorava 30 minutos. Ele saía com o cabelo seco, né, mas demorava 30 minutos. Não é isso? A sua menina, que tinha um cabelo curto, também demorava 5 minutos, ou melhor, demorava 15 minutos para se banhar. Mas o que ocorreu? Veio uma campanha do governo, né, para corrigir essa falha de mercado, dizendo, olha gente, a água é tão sua como é nossa. A água é sua também, e se você não cuidar do que é seu, vai faltar para todo mundo. Aí nós encaramos como sendo nossa. Aí o banho de 30 minutos do boy ficou sendo 10, né? O banho da menina que era 15 passou a ser 5. A gente que tomava 14 banhos por semana passou a tomar 12. Agora ficou difícil aguentar a rua, né, do domingo, né, na Paulista, não ficou? Ok? Então, isso ocorre pela questão da propriedade dos bens. Ok? Tenho certeza que você ficou curioso de saber como esse assunto poderia ser cobrado num concurso, não é? Ah, eu sabia, por isso que eu trouxe duas questõezinhas, inclusive uma que remonta bem a essa pegadinha, né, quanto à questão de ser ou não bem público, para salientar e para fixar bem na mente, ok? Então veja essa primeira, ó. Acerca do orçamento público, julgue o item subsecutivo. O bem público, resultante da função alocativa do orçamento, caracteriza-se pela rivalidade em seu consumo e pela não exclusão do consumidor no caso de pagamento? Olha aí, certo ou errado? Bom, vamos analisar a questão, né? Ele fala que o bem público, independente, esquece um pouco ele ser a função alocativa, tá? Ele fala que o bem público ele tem uma certa caracterização, ele cita as duas, né? Ser um bem rival e ser um bem não exclusivo, ou não excludente. Ok? Está correto? Não, né? Não está correto. Aonde que não está correto? Da questão da rivalidade. O bem público caracteriza-se também pela não rivalidade. Ele não tem como fragmentar e precificar de acordo com o consumo, assim como também não excluir o consumidor pelo fato de não pagar. Ok? Então essa questão está errada. E aí, quando você acerta, tem o quê? Tem a musiquinha, né? Se você acertou, bata palmas, parabéns. E a pegadinha, professor? Ah, você tá doido pela pegadinha, né? Então vamos ver a pegadinha, olha essa aí, ó. Um canal de TV por assinatura é um bem. Excludente rival, excludente não rival, não excludente rival, não excludente não rival, ou é um bem de Giffen? E aí? Bom, esquece um pouco a letra E, tá? Vai só até a letra B, a letra D, que é o que nos interessa. E aí entra aquela música de suspense, né? Tipo o Silvio Santos. Pã! Tipo a da roleta, sabe aquela da roleta? Você é do tempo da roleta? Sabe aquela roleta do Jequiti?
Qual é a questão? E aí? Qual é? Qual é? Bom, vamos ver cada uma delas. Ó. A TV por assinatura, ela chega lá no seu condomínio, chega lá na rua da sua casa, né? E pensa bem. Pensa bem. Ela chega e começa a alimentar, né? Todos os apartamentos, né? Todos os apartamentos, ok? Então ela alimenta, vamos pensar a TV por assinatura como um pacote básico, tá? Então ela alimenta todos os apartamentos com o mesmo pacote básico, ok? Muito bem. Se um apartamento não pagar, ele é excluído? Ele é excluído. Ela, ó, corta aquele apartamento. Então, se ele é excluído, ele é um bem excludente. Ok? Então, se ele é um bem excludente, a letra C e a letra D, ó, já estão fora. Estamos com a letra A e a letra B. Agora é saber se ele é rival ou não rival. A rivalidade é para saber se eu posso cobrar ele, né, de acordo com o consumo ou não. Bom, vamos supor que você só goste de assistir a Rede Globo. E o outro, seu vizinho, tem filhos pequenos e só gosta de assistir a Cartoon Network, ok? Mas ele também assiste a Disney, né? Ele gosta de assistir o canal lá da TNT, que ele gosta de filmes, você não, você só é Globo. E você assiste um pouco o SBT. E ele só gosta lá da Disney, do Cartoon Network, assiste filmes. Como nós falamos, estamos pensando no mesmo pacote, tá? Pacote básico. Vocês vão pagar preços diferentes porque você só assiste ao Globo e ao SBT e ele assiste mais canais dentro do mesmo pacote? Não, exatamente. Se vocês não vão pagar preços diferentes, então a TV por assinatura é um bem que não rivaliza. Porque eu não consigo, ó, fragmentá-lo pelo tipo de consumo. Então eu cobro de você apenas uma mensalidade. Ok? Então pense bem nisso, porque pode cair. Ó. Qual é o outro? A Netflix, por exemplo. Se cobrou uma assinatura, significa que ela é um bem não rival. Porque independe da forma que você consome. Ok? Ela é excludente porque ela pode cortar. Não é isso? Mas se lhe cobrou uma assinatura, significa que independe da forma que você consome. Então, ele pode ser excludente, mas ao mesmo tempo ele não é rival por lhe cobrar uma assinatura. Ok? Então, é a letra B. B de bola. E B de bater palmas. Porque se você acertou, bata palmas. Muito bem, aqui a gente fecha mais esse assunto sobre bens públicos e a gente volta já para falar sobre falha na informação. É bem rapidinho, é só o tempo de você correr no banheiro e fazer pipi.